Muito bem, pessoal. E aí, como vocês estão? Como passaram o domingo? Todo mundo bem? Eu passei o domingo respondendo uma pergunta. O que aconteceu com o teu nariz? Para quem não está enxergando de longe, eu estou com o nariz quebrado. E aí eu passei o dia respondendo a mesma pergunta. Depois de umas 45 vezes que perguntaram, eu disse, sabe o que aconteceu mesmo? A versão original é que foi jogando futebol. Mas depois de 45 vezes, para alguns eu disse assim, sabe o que aconteceu? Um ateu me parou na rua. E eu, como pastor, disse, vamos brigar e quem ganhar, prova quem está certo. Daí deu nisso aqui. Mas a verdade é que não foi isso, quebrei o nariz jogando futebol ontem. E eu estou contando no início para você ouvir a mensagem, senão você fica pensando, o que tem de errado no rosto dele? Tá bom? Se vocês já sabem, todo mundo já está entendendo. Tirado agora o climão, vamos para a palavra de hoje, tá certo? Nós estamos na nossa série Redenção. A nossa série Redenção tem o desafio de durante esse mês que nós temos Sexta-feira Santa, Paixão de Cristo, Páscoa, esses temas que todo ano nos levam de novo a celebrar uma data importantíssima. Porém, ele é um dos temas mais desafiadores, porque por todo ano fazer parte do nosso calendário, muitas vezes pode ser que a gente não perceba a grandeza desse tema. Pode ser que a gente se acostume tanto a ouvir sobre isso, que já não tem mais impacto na nossa vida. Então a gente, nesse desafio de trazer um impacto, pegou essa música que tem sido a abertura de todos os cultos de domingo à noite, redenção, e frases dessa música que vão nos mostrando verdades sobre essa redenção. E antes ainda de olhar para o específico de hoje, uma coisa que quando chega nesse período de Páscoa, tem uma música de criança, que eu imagino que todos vocês sabem, que tem uma frase dela que diz assim, o que trazes para mim? O que trazes para mim? Lembra da musiquinha de criança que faz essa pergunta para o coelhinho da Páscoa? O que trazes para mim? Essa música nos remete a uma expectativa de criança, daquilo que vem, do presente que a gente espera. Talvez você foi criado e na sua infância, o pai e a mãe falavam para você, vou esconder os ovos de Páscoa. Eu lembro que a minha mãe falava, mas eu tenho sono leve, eu via ela escondendo. Eu fingia que estava dormindo, mas eu via ela escondendo. Mas aquela expectativa, o que quando acordar a gente vai receber? Qual vai ser o presente? A expectativa da criança do presente que vai receber. A expectativa da criança do chocolate que vai ganhar. Mas também a nossa expectativa, a expectativa da criança no Natal, quando ela pede um presente. E quando eu fiquei pensando nesse que trazes para mim, eu lembrei de uma história que foi quando eu queria a minha primeira bicicleta. Eu tinha aquelas motinhos de plástico, de plástico, eu queria muito uma bicicleta. E meu pai e minha mãe me enrolaram para dar uma bicicleta. Eu não lembro se era uma data especial, mas eu queria a bicicleta e não ganhava a tal da bicicleta. Até que na nossa casa era assim, tinha casa, tinha rua, e do outro lado da rua, a garagem, ficava o carro de frente. O carro do meu pai ficava de frente ali, era um Gol marrom metálico quadrado, antigão. Depois ele trocou por um carro moderno na época, que era o Fiat Premio. Se vocês riram, vocês são velhos, hein? Pelo amor de Deus. Fiat Premio marrom metálico, que era a cor preferida dele. Pensa num bom gosto. Mas vamos lá. Aí, eu sei que um dia, aleatório assim, meu pai disse, ô Rafael, vai lá e pega para mim um negócio no carro. Eu saí correndo, fui pegar um negócio do carro. Quando eu abri a porta, eu olhei para a garagem. O carro não estava lá, mas estava uma Caloi amarela de rodinhas, com um laço. E eu olhei aquilo e eu disse, a minha Caloi. E o meu pai disse, vai lá, pega, é tua. E eu peguei aquela bicicleta e eu pensei, é minha. Ganhei. E andei muitas vezes naquela bicicleta, caí muitas vezes naquela bicicleta, tive muita história naquela bicicleta, e eu ganhei muitos presentes do meu pai e da minha mãe, e eu não lembro da maioria, eu não lembro das bicicletas que eu tive. Mas essa eu lembro, porque foi aquela expectativa de que a gente quer algo, e de repente a gente é surpreendido por aquele presente que diz assim, é teu, pode pegar, é teu. Quando nós estamos na Páscoa, nós somos lembrados de que Jesus
nos surpreendeu com o maior presente de todos, que é teu. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, que foi o tema da semana passada, o que Ele fez? Nos trouxe a redenção. Jesus nos trouxe a redenção. A gente falar essa verdade, a gente fala de um grande presente que Jesus nos dá. Só que é uma palavra que hoje eu quero estudar, que eu quero olhar com vocês, que eu quero aproximar de todos nós essa palavra, que ela não é uma palavra do nosso vocabulário. A gente escuta Cristo Redentor, a gente escuta o termo redenção, mas ela é uma palavra que ela está para nós, na nossa sociedade, na nossa cultura, nos tempos em que nós vivemos, apenas no contexto religioso. Enquanto que no tempo de Jesus ela era uma palavra do contexto civil, que todo mundo entendia. Quando se falava redenção, todo mundo sabia o que era, mas nós não sabemos. Nós sabemos olhando para Jesus. E se eu perguntar para você o que é redentor, provavelmente a primeira frase que vem, é que Jesus me salvou e morreu pelos meus pecados. Sim, é isso. Mas tem uma profundidade nesse tema que eu quero olhar com você nessa noite. E para isso, você que tem a sua Bíblia aí, quiser acompanhar, vai ser projetado também. Nós vamos olhar o texto de Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. Ali eu coloquei entre parênteses uma explicação, uma aplicação espiritual por meio de uma lei natural. Mas o que diz Efésios capítulo 1, versículo 7, daquilo que Jesus trouxe para nós? Diz assim: nele, em Jesus, nós temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, falando de Jesus, ele está falando desse grande presente que nós vamos abrir, tirar esse laço, entender que é nosso nessa noite. Ele diz: nele, em Jesus, eu e você recebemos a redenção. Pelo sangue derramado por Jesus, nós recebemos o perdão dos pecados. De acordo, isso aconteceu nas riquezas da graça de Deus. Que presente maravilhoso é a redenção. E como nós entendemos isso? Eu hoje ainda comentava nessa palavra. Ele era um termo muito comum nos tempos de Jesus, e é um termo que não está mais no nosso vocabulário. Por exemplo, se eu falar para vocês, posta aí. Posta, todo mundo sabe o que é. É um termo do nosso tempo, é um termo que a gente entende, é uma linguagem do nosso contexto. Se falar para você, coloquei nos stories, você sabe do que eu estou falando. Quando se falava nesse termo, era um termo que toda a sociedade entendia, porque falava de uma realidade. A condição da redenção retrata a ação de adquirir uma propriedade perdida. Uma pessoa, quando ela adquiria uma dívida, e ela não conseguia mais pagar essa dívida, e ela tentava com seus recursos, ela perdia a condição de pagar essa dívida, a pessoa para a qual ela devia ganhava como direito os bens dela e, inclusive, em grandes dívidas, a própria vida dela. E a pessoa que não tinha como pagar se tornava escrava. Uma pessoa que fazia uma dívida da qual não conseguia mais pagar, ela se tornava escrava. E você não precisa aprofundar muito para entender o que é ser um escravo. O que é a condição de ser escravo? É quando você não tem mais direito sobre a sua vida e alguém que lhe domina, lhe faz mal, que usa do seu trabalho, que pega os seus recursos, que tira tudo de você, faz com que você agora só trabalhe para ele porque ele é teu dono e você não tem como fugir, você só foge morrendo, porque você se tornou escravo. Essa é a condição. E como então uma pessoa conseguia sair da condição de escravo? Para ela sair da condição de escravo, primeiro tinha nas leis judaicas, depois de 6, 7 anos, o período da expiação, onde elas eram perdoadas. Mas a principal maneira, e a maneira que ela conseguia ser tirada da escravidão, era quando ela encontrava um redentor. A pessoa deixava de ser escrava quando encontrava um redentor.
um termo civil que significava: alguém que tem condições de pagar a tua dívida, pagou o preço para você não ser mais escravo. Alguém que tem condições de te adquirir por esse valor, pagou o preço para que você deixe de ser escravo. E aí olha a profundidade de quando a gente traz isso para o mundo espiritual. Olha o que nos diz o Salmo, capítulo 49, versículos 7 a 9. Falando sobre a condição da humanidade agora. Olhando para essa dinâmica de que as dívidas tornavam as pessoas escravas. E que a liberdade vinha ao encontrar um Redentor. Salmo 49, 7 a 9, que eu coloquei na versão da Nova Versão Transformadora, diz assim: mas as pessoas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo, e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. O salmista vai nos trazer a realidade de quando a gente entende a partir da visão espiritual para o tema da redenção. Ele diz: olha, ninguém consegue pagar o valor de uma vida para ser resgatado da escravidão do pecado. Não consegue, não tem nenhum ser humano capaz de pagar o preço suficiente para se livrar do pecado e do quê? Da sepultura. A Bíblia nos diz que a realidade da humanidade antes da cruz e sem a cruz é uma realidade que nada do que a gente faça nos livra da condição de ser escravos e de receber como salário final dessa dívida a morte eterna, a separação de Deus. Ninguém consegue pagar. Ninguém consegue pagar. E aí a gente começa a olhar para essa ideia e a gente tem que perceber que a gente vive às vezes numa grande desconexão com o que a gente aprende sempre na palavra de Deus, na igreja que a gente escuta. Muitas pessoas que domingo após domingo estão na igreja, se você falar com elas, o que você precisa para ser salvo? A pessoa vai dizer: eu preciso fazer boas obras. Não paga. Eu preciso ser uma pessoa boa, não errar muito. Não paga. Se eu ajudar as outras pessoas, tiver um coração bom. Não paga. Ninguém consegue pagar o preço para deixar de ser escravo. É isso que a Bíblia diz. Não tem. Nada do que você faça te salva. Nada do que você faça te liberta. Nada do que você faça consegue te tirar da condição de escravo e te redimir. Aí nós precisamos começar a pensar. Meu querido, se você não olhar para a cruz na sua vida e confiar no que você consegue fazer, você é um escravo pensando que é dono. Você está preso. E a escravidão nos aprisiona. A escravidão do pecado nos aprisiona e nos traz sofrimento, e nos traz tristeza, e nos traz muitas vezes um cansaço com a vida. E aí você se pega lutando, acordando e vivendo mais escravo. E você realmente acredita que se você amanhã for mais calmo no trânsito, tua situação está resolvida. Você realmente acredita se o teu salário aumentar, tudo vai se resolver. Você realmente acredita se não brigar com mais ninguém, que aí sim você achou o lugar certo. Não tem como pagar essa dívida. E para a gente despertar para isso, precisa ter um agir de Deus. O escritor Martin Lloyd-Jones, ele diz assim: não podemos estar cientes da nossa necessidade de redenção sem o Espírito Santo. Na verdade, não podemos crer sem a operação do Espírito Santo. Sabe o que ele diz? Essa é a nossa realidade, mas ninguém enxerga ele, ninguém enxerga ela se Deus não tocar na nossa vida. Não adianta você tentar fazer uma pessoa se convencer com a tua lição de moral de que ela está errada, se o Espírito Santo não tocar na vida dela e começar a fazer ela perceber: eu preciso de ajuda, eu preciso sair dessa condição de escravo, eu preciso encontrar alguém para pagar a minha dívida.
O meu orgulho não paga, a minha performance não paga, os meus bons costumes não pagam, eu preciso de um redentor. Eu preciso de alguém que me salve. E é por isso que quando nós olhamos para o tema da redenção, você é convidado a entender que Jesus pagou um preço muito caro. Talvez você já ouviu aquela frase, ou você já falou aquela frase: esse aí não valoriza o que ganha. Já ouviram essa frase? Esse aí ganha tudo e não valoriza. Ganha tudo do bom e do melhor e não sabe aproveitar. Não valoriza, não aproveita. Ele não tem noção do que é feito para ele ganhar isso. Quem sabe se um dia ele reconhecer, ele descobrir, ele vai mudar. Tem gente que dá aquela lição: sabe quantas fraldas eu já troquei? Sabe quanto eu já comprei? Sabe quantas noites acordado? Às vezes não toca. Tem gente que escuta e não toca. E a gente olha isso e percebe, é uma situação de ingratidão, é uma situação de imaturidade, é uma situação de infantilidade, é uma situação de coração endurecido e arrogante, de uma pessoa que não se humilha, uma pessoa que lá no fundo não consegue entender o tamanho daquilo que ela ganhou e não aproveita isso. Mas sabe que essa infantilidade, essa imaturidade, essa arrogância, essa dureza de coração é minha e tua também? Quando a gente olha para a cruz e ela não nos diz mais nada? Quando a gente olha para a cruz e continua como escravos, sem perceber a nossa necessidade de dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do Teu amor. Pai, me liberta da minha condição de pecado, de escravidão, de tristeza, de lágrimas, de dor, de sofrimento, e me traz a redenção. Quando Jesus diz: eu paguei um alto preço por você, Jesus diz: eu paguei caro. E Ele pagou aqui. Eu paguei caro. Eu derramei o sangue na cruz. Nele nós temos a redenção. Pelo sangue derramado na cruz. Aqui Ele nos liberta. Não chegue correndo no domingo, sem parar na sexta-feira santa. É caro. Foi o preço mais caro. E Jesus pagou. Por mim e por você. Ele nos trouxe a redenção. Sabe um outro detalhe da redenção que é muito interessante? A condição de alguém que um dia se tornou escravo é que ele nunca mais é dono de si mesmo. Cruel. Mas a condição da humanidade, desde o dia que Adão e Eva pecaram, é que nós nunca mais somos donos de nós mesmos. Lutero usava um termo que não é muito bonito para definir isso, mas ele é muito interessante para a gente pensar. Lutero dizia assim: o ser humano é como um cavalo de montaria. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você é um cavalo de montaria. Não fala não, é brincadeira. Tem uns que já gostaram, né? Já está chamando de cavalo aí. Lutero dizia assim: o ser humano é como um cavalo de montaria. O que é um cavalo de montaria? É um cavalo que ele vai para onde aquele que o monta o direciona. E ele diz assim: o ser humano é como um cavalo de montaria. Ou ele é montado por Deus, ou ele é montado pelo diabo. E aquele que tem o controle leva ele para onde quer. Forte. Mas Lutero diz da realidade da redenção. Depois da dívida do pecado, a gente tem duas opções. Ou nós somos escravos do pecado, ou a gente diz: Jesus, Tu és Senhor. Você já pensou que a gente ora todos os dias Senhor? Quem é chamado de Senhor? Ou melhor, quem a pessoa intitula Senhor? Quem é escravo. O termo perdeu a força, a gente usa Senhor como uma palavra que demonstra respeito. Mas quando a Bíblia foi escrita, Senhor, você diz: você é meu dono. E tem uma frase do Luciano Subirá que ele diz assim: se redenção é um ato da compra de uma propriedade, o resultado da redenção é: Deus passa a ser o nosso dono. Sabe, meus queridos, se nós fomos comprados por Deus, se nós fomos
Se Deus é o nosso Redentor, a nossa realidade é agora a gente tem um dono. Agora a nossa vida não é mais controlada por nós mesmos. Agora a nossa vida que não é mais uma vida de escravo, que pensa ter o controle, é uma vida que diz: Senhor, tudo é teu. Senhor, os meus sentimentos são teus, as minhas palavras são tuas, a minha vida é tua, o meu servir é teu, os meus objetivos de vida têm a ver contigo, as minhas decisões têm a ver contigo, as minhas vontades estão contigo, o meu trabalho tem a ver contigo, tudo é teu. No momento que eu digo eu tenho um Redentor, eu digo eu tenho um dono, e é um dono que me ama. E é um dono que faz eu perceber a grandeza de saber: o meu Redentor é o meu Senhor. Eu acho linda a expressão que o apóstolo Paulo usa para falar sobre quem é o Deus o Deus dele. Ele diz assim: o Deus a quem eu pertenço e sirvo. Sabe o que Paulo diz? Quando ele olha para Deus, ele diz: eu pertenço a Ele e eu sirvo a Ele. A minha vida é dele. Tudo que eu faço é para Ele. É Ele. Tudo é dele. Eu tenho um dono. A redenção me trouxe de presente o meu Deus Redentor. E a minha vida para esse Deus Redentor é uma vida que eu digo: eu sirvo a Ti. É tão bonito servir a Deus. Nas diferentes expressões que a gente vê domingo após domingo espalhados pelo pátio. Mas no dia a dia, os sinais de alguém que diz: Deus é o meu dono. É por isso que eu faço o que eu faço, é por isso que eu vivo como eu vivo, é por isso que eu decido o que eu decido, é por isso que eu não faço o que eu não faço, porque eu não sou mais escravo, agora eu tenho um dono. Essa semana nós estávamos numa atualização teológica dos pastores, e o professor Roger falou uma frase que eu achei muito legal. Ele diz assim: Deus não nos libertou para sermos livres, Deus nos libertou para sermos servos. Às vezes a gente tem uma ilusão de que o que nós queremos é uma liberdade para ser livre de tudo e de todos. Sabe o que acontece quando a tua liberdade é para ser livre de tudo e de todos? Que você diz: eu sou dono do meu nariz, eu sou dono do meu umbigo, eu me amo, é tudo comigo. Você se amarra num monte de teias que te escravizam. A verdadeira liberdade não está em olhar para o teu umbigo. A verdadeira liberdade está em olhar para o alto e para o lado. A verdadeira liberdade não está quando você olha só para você mesmo. Eu me amo. A verdadeira liberdade está quando você diz: eu amo a Deus. Eu amo as pessoas. E eu sirvo as pessoas. A minha verdadeira liberdade, Deus me libertou para eu servi-lo. Eu quero usar minha vida para isso. Eu quero me dedicar para isso. Eu quero viver para isso. Meu querido, nessa noite, enquanto você escuta essa mensagem, qual é a tua condição? Qual o tamanho do presente que é você ouvir que Deus é teu Redentor? Sabe que alguém me lembrou de um detalhe desse texto que eu achei muito interessante? Se você pegar a sua Bíblia, no mesmo contexto que vai dizer que nós somos propriedade de Deus, fala que Ele nos adotou como filhos. Deus quer reforçar essa ideia de dizer: eu escolhi, agora vocês são meus. E é um relacionamento de amor. E essa palavra adoção, ela tem uma força muito grande. É ali no versículo 5. Em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. Isso Ele fala antes de falar da redenção. E essa realidade de que a redenção é semelhante a uma adoção, eu acho muito bonita. Quem aí já fez o curso Alfa? Levanta a mão. Bastante gente fez o curso Alfa. No Retiro Alfa nós falamos sobre a história de uma adoção, de um casal de missionários que eu conheci. Talvez alguns lembram, eu vou resumir ela. Tinha um casal de missionários que eles queriam ter filhos, eles não conseguiam. Usaram todos os meios, todos os recursos e não conseguiam ter filho. Até que então, eles trabalhavam como missionários em ilhas, na Bahia. Iam de barco para vários lugares e tal, e faziam atendimentos sociais em vários desses lugares.
Até que nessas viagens, enquanto eles estavam sem conseguir engravidar, muita tristeza por nunca conseguir, aconteceu que um dia eles tomaram a decisão que eles iam adotar um bebê. E continuavam o trabalho deles. E a moça, a missionária, um dia lá conheceu uma criança, que ela cuidou, das que ela atendia, um bebê. Um bebê não, uma criança já grande, adolescente quase. E ela disse que ela abraçava aquele menino e chorava com aquele menino. E não queria soltar ele, e queria levar ele para casa, mas não podia. Até que ela entrou na fila de adoção. E quando ela foi conhecer a casa de adoção, quando ela foi conhecer o lugar, lá estava aquele menino que ela atendeu. E tiveram contato com ele, sabendo que ele poderia ser o filho deles, e aí tem todo um processo, uma burocracia, voltaram para casa, e ela só pensando, eu não consigo parar de pensar nesse menino. Até que chegou o dia, falaram, agora, esse menino vai ser filho de vocês. Eles foram lá e buscaram o menino, já numa idade avançada, com pouca chance de adoção, e aquele menino, do dia para a noite, encontrou um casal que olhou para ele e disse, você agora não é mais alguém sozinho, você não é mais órfão, você é nosso filho, você agora tem o nosso sobrenome, você agora tem o teu quarto, vem para casa. O menino saiu por aquela porta e chegou na casa, tinha uma plaquinha com o nome dele, tinha um quarto que era dele, e na identidade dele dizia, eu sou filho deles. Eu sou filho. O nome desse menino é Daniel. Que Daniel significa que o Senhor é a nossa justiça. Eles resolveram adotar uma segunda criança. E na mesma situação, uma criança que também era daquelas que não é muito procurada para ser adotada. E adotaram esse segundo menino, o nome do menino é Davi, que significa amado. O Davi e o Daniel passaram por maus tratos, isolados na vida, abandonados, jogados, sem filiação, até que um dia alguém disse, agora vocês têm uma casa, agora vocês têm uma propriedade, agora vocês têm uma autoridade na vida de vocês. E essa família se formou, e esses meninos agora dizem, eu sei quem eu sou. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei as marcas da tua vida que talvez, muitas vezes fizeram você viver lutando para encontrar alguma coisa que você nunca encontrou. Eu não sei qual é o tamanho da escravidão que você sente. Mas nessa noite eu quero dizer que talvez você está cansado de tentar resolver o teu problema e não consegue. E é por isso que nessa noite o convite é para você olhar para a cruz. E saber que tem um Redentor que te convida nessa noite a dizer, Senhor, eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti e eu quero Te servir. Eu quero dizer, eu tenho um dono. Eu quero ser livre da escravidão. Um adolescente que eu estou acompanhando aqui da igreja, a gente está se reunindo para ler a Bíblia, para estudar, com o jeito dele de adolescente, assim, falando as palavras dele. A galera já sabe quem é, né? É o Luquinhas, eu esperei que ia falar o nome dele. Já começaram a rir, né, Eduardo? Mas o Luquinhas, a gente conversando, eu disse para ele que ia falar isso que eu podia contar. E a gente chegou no texto que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. E a gente estava conversando sobre esse texto. E eu disse, Lucas, fala para mim, você já abriu a porta para Jesus? Ele disse assim, já. Mas é uma porta daquelas pesadas e enferrujadas, sabe? Ela abre aos poucos. E eu disse, cara, que massa isso aí que tu falou. É isso aí, é assim que é a minha vida. Não foi uma porta automática de shopping que Jesus chegou e eu já abri e disse, está aqui. É uma porta enferrujada. É uma porta às vezes pesada, mas é uma porta que quando se abre, Jesus entra e diz, agora você tem um dono. Agora você tem um nome. Agora você não é mais qualquer um.
Agora você não é mais um devedor, agora você é filho.